Fala galera, Alex Carvalho mais uma vez com vocês. Bom, desde já quero desejar a todos um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Bom, quero convidar a você a meditarmos hoje um pouco mais no livro dos Salmos. E a nossa reflexão de hoje, o título, a epígrafe do nosso devocional, da nossa reflexão, é perto da cachoeira. Bom, quero convidar você a abrir Salmo de número 1 e o versículo 3, que está escrito assim: é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Vou repetir: é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Que versículo fantástico, que reflexão que o salmista ele nos traz. Que coisa linda desse verso aqui, o salmista se expressando. E ele diz que é como a árvore plantada à beira de águas correntes, no versículo 3. Bom, ao contrário dos ímpios, a satisfação dos justos está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Foi essa a expressão que o salmista ele chegou a falar no versículo 2, que ao contrário dos ímpios, a satisfação do justo está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Olha que coisa fantástica a ideia de meditarmos, a ideia de refletirmos. Que tamanha profundidade ele nos revela, porque não apenas lê, mas medita, demora-se na presença do Senhor, faz a segunda leitura, ele reflete, ele traz a ideia de que pensa, capta, mentaliza, ele memoriza, ele traz a ideia de comparar o texto com outro texto, suga todo o leite contido nas Escrituras e alimenta-se. Esta é a ideia de meditar de dia e de noite. Não apenas medita, mas ele fala no versículo 2, que antecede, claro, o versículo 3, que ele tem satisfação. Por isso que ele tem esse desejo imenso de meditar, não só uma vez o dia, mas ele medita à noite, ele medita de dia, ele medita à tarde. Traz a ideia de como um jovem que está se preparando para um concurso público e precisa urgentemente passar, e são poucas vagas. Então ele dedica o seu tempo, ele começa a cortar uma série de coisas, cinema, lazer, passeio, e ele começa a separar o seu tempo somente para estudar e estudar. Às vezes, muitas das vezes, acaba se enfadando de tanto estudar, mas a ideia que o salmista nos traz aqui é que ele tem satisfação em meditar na palavra. Ele tem um desejo, ele demora-se na presença do Senhor, né? Ele busca incansavelmente, ele reflete, ele vai pensar, ele vai captar, depois ele vai memorizar, e depois ele vai comparar um texto com outro texto. Então essa é a ideia, a ideia mais profunda de meditar, não apenas esporadicamente, uma vez ou outra, mas sempre, dia e noite, diariamente, o tempo todo, ou seja, sem longos intervalos, sem interrupção. Olha que coisa fantástica, que coisa bela. Então, por esta razão, o justo é como a árvore e não como a erva do campo. É a árvore plantada à beira das águas correntes, perto da cachoeira, perto da fonte, perto de Deus. Porque está plantado assim, olha a ideia que eles nos trazem. O justo dá fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham.
tudo que ele faz prospera, em qualquer área, e em qualquer lugar, e em qualquer tempo. Ele é teimosamente abençoado por Deus, a olhos vistos. Já esse não é o caso do ímpio. Ao contrário do justo, ele é simplesmente palha, e palha que o vento leva para longe e para sempre. Olha que coisa fantástica desses salmos. Que coisa linda que o salmista nos traz, nos revela. Bom, eu quero deixar para a sua reflexão que nós não viemos ficar somente nesses salmos, mas que nós a cada dia venhamos ter o prazer de meditar na palavra de Deus, ter o desejo incansavelmente de buscarmos, ter a vontade, ter a satisfação de meditar na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Que nós possamos buscar diligentemente o que o Senhor tem reservado e guardado para nós, que nós possamos buscar qual é a boa e perfeita vontade do Senhor, que nós possamos estar todos os dias perto da cachoeira. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até breve.